Paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Bom, como vocês sabem, já perdemos mais um canal no YouTube, mas estamos trabalhando em outro. E o nome desse outro canal, se você puder nos ajudar a se inscrever e indicar para que as pessoas venham conhecer, ouvir a mensagem de Deus, da Escritura, o Evangelho verdadeiro. Não minha verdade, mas a verdade que está na Escritura. Então, vocês podem acompanhar o nosso canal, Matrix, a luz da ilusão, lá no YouTube, ok? Bem, queridos, a necessidade, como sempre falo, de fazer vídeos, eu sinto a carência, a necessidade de sempre estar ensinando também. E no dia de hoje eu quero falar sobre religião. Porque muitos se dizem ser religiosos. Eu sou religioso, eu sou crente, eu sou isto ou aquilo. Mas não condiz com a verdade, não conhecendo nem a Escritura. Essa é a realidade. Crentes indoutos, ignorantes, está cheio, 99%. Dentro das casas de orações e igrejas, andam segundo aquilo que eles dizem e colocam como regras de ensino e doutrinas. Sendo que, na verdade, o caminho não é um CNPJ, não é a igreja, não é um pastor, mas sim Jesus. Por isso que Jesus deu aos seus discípulos a ordem imperativa e transmitiu para nós: ide, pregai o evangelho, a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Ide, ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim prossegue a doutrina do Senhor, ok? E muitos pegam esses textos e eles fazem parte da doutrina de Cristo e usam eles, é claro, e dentro da razão e do certo, só que omite outras coisas, o ensino verdadeiro. Ser religioso ou ter uma religião não quer dizer meramente que você é um filho de Deus ou uma pessoa salva. Religião quer dizer religar. Humanamente dizendo, a maioria das pessoas, elas são religiosas. Elas são religadas ao quê? A uma placa, a um CNPJ, a uma igreja, um CNPJ, a um pastor até mesmo. Tornam-se seguidores de homens, como está na Escritura. E não condiz isso com a verdade. Não te faz salvo se você ser um religioso humano, ligado a uma igreja, a um templo, a um CNPJ, ou no comando de um pastor. O pastor não é o caminho. O obreiro não é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai não se por mim. Se alguém vos ensinar outro mandamento, até mesmo que o anjo desça do céu e vos ensine tal coisa, que seja anátema. O apóstolo Paulo falou bem claro sobre isto. Ainda que nós mesmos vos pregue outros ensinos, outras doutrinas, outros mandamentos, não aceite. Então, o ser religioso não quer dizer meramente que você possa ser um salvo ou um filho de Deus, ser religioso. Porque ser religado a uma matéria, ser religado a uma placa, um CNPJ, não te faz melhor, não te faz salvo. Então é isso que eu quero falar com você hoje, meu querido e amado irmão, você que anda, até você, obreiro e obreira, que carrega placas pesadas para mostrar que você é um obreiro, que você está crescendo, que você vai crescer, que você vai arrebentar, criando impérios, e abrimos 10 ministérios, abrimos 20 ministérios, abrimos 20 igrejas, 30 igrejas, 40 igrejas, abrimos igrejas no mundo todo. Mas faz um convertido 2 vezes filho do inferno. E você acaba fazendo 2 vezes filho do inferno, esses que você leva a pregação, mas não por completa, como fazem os falsos mestres, os falsos pregadores, os falsos pastores, os apóstolos, que se dizem ser apóstolos de Cristo, mas não são. Se transfiguram em apóstolos de Cristo, mas não são. Então, meu querido, na verdade, ser religioso quer dizer se religar. Então você tem que se religar sim, claro, você tem que ser religioso. Você tem que ser sim religioso, mas não nas coisas humanas, carnais, nas coisas temporais. Não, você tem que ser religioso em Cristo, que quer dizer religar. Religue-se com Cristo, ok?
Religue-se com o Pai intermédio de Cristo. Então, o ser religioso para Deus, eu quero que você entenda hoje isso, eu vou falar sobre isso aqui. O ser religioso para com Deus não é o que eles ensinam e pregam, que você tem que estar na igreja, que você tem que ir para os cultos, que você tem que buscar a tua bênção, isso ou aquilo. Não. Vamos ver o que é ser religioso? Você que se diz ser religioso, é pregador, cantor, cantora, vou na igreja todos os dias de culto, estou lá, sou religioso. Eu sou crente. Crente até os demônios sal, diz a palavra. Eles creem e estremecem, né? Não obedece? Não. Aliás, eles obedecem. Quem não obedece é o ser humano. Deus fala para os demônios não façam, eles não fazem. Mas Deus fala para o ser humano não faça, o ser humano faz. Às vezes eu até cogito e penso que o ser humano é pior que os demônios, porque quando perder a graça, entrar debaixo de maldição e não se deixa ouvir, não quer ouvir a mensagem, não quer ouvir o que Deus ensina, não quer ouvir as doutrinas, os ensinos, como devem andar, ok? Vamos lá, então, como você pode ser religioso sem estar apostatando da fé? Como você pode ser religioso sem estar pecando, errando? Como você pode ser religioso sem amar ao mundo? A palavra diz, não ameis o mundo, nem que no mundo há. Pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que está acontecendo agora nessa época, no final dos tempos, 2022, e de umas décadas para cá? Eu sou patriota, eu amo a minha pátria, eu amo a terra, eu amo o presidente, eu amo... Hã? É isso? Não conhece a escritura, irmão. Você não conhece a palavra de Deus. Dizer que você é patriota e tem que amar seu mundo, amar o seu país, nesse sentido humano, carnal. Não, tá tudo errado. Não ameis o mundo e nem que no mundo há. Pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqueles que querem ser amigo do mundo constituem-se inimigo de Deus, ok? Então isso não está sendo religado você com Deus se você continua vivendo como ímpio, como pessoas que vivem nesse mundo, adorando este mundo, amando este mundo, pensando neste mundo, que haverá melhoras para este mundo. Não haverá. As escrituras não dizem isso. Se alguém lhe prega isso na política, na ideologia, na filosofia humana e na ideologia política, diz que o mundo vai melhorar, é mentira. Jesus, as escrituras, os apóstolos nos ensinam que não vai melhorar, vai piorar, ok? Então, para você ser um verdadeiro religioso, vamos lá? Vamos ver se você pratica o que eu vou ler aqui. Vamos ver se você é mesmo religioso. Porque a samaritana achava que ela era religiosa, acreditava que ela não estava indo para a igreja. Quando Jesus encontra ela no poço lá, sabe? E ela diz, eu bem sei que um dia nós subiremos, e tinha desavença entre os judeus e os samaritanos. Ela disse, eu bem sei, Senhor, que um dia nós subiremos e adoraremos o Senhor lá na Formosa, lá no grande templo do Salomão. Jesus disse, na verdade eu vos digo que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e verdade. Não é necessário ter um templo para adorar a Deus, ok? Jesus ensinou a ela isso. Eis que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Quem que é a verdade? É o templo? É os ensinos dos homens? Doutrina de homens? Não, é a mensagem, é o ensino do evangelho. Como andar, como proceder, como fazer, ok? Vamos lá. Aqui na religião humana ou a religião de Deus, vamos ver qual que se enquadra para você ser realmente um religioso, religado a Deus. Espiritualmente dizendo, palavras espirituais, não carnais e não humanos, ok? Olha só o que diz em Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta. Vamos ver se você está enquadrado nessa aqui? Vamos ver se você está enquadrado nessa doutrina, nesse ensino que vem do próprio Deus, não de homens, não de CNPJ, não de igreja e não de pastores. Essa aqui é a mensagem de Deus, mandada por Deus, que os pastores, os pregadores, que aqui se diz profeta, profetizar o reino dos céus, tem que ensinar, mas não ensina. Vamos lá. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta. Vamos lá? Visitar os órfãos. Bom, você faz isso. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção deste mundo. Esta é a religião pura e imaculada para com Deus. Viver os ensinos, os decretos que são imutáveis, não mudarão. Por elas nós seremos julgados. Pela palavra de Deus nós seremos julgados, ok? Então, na verdade é esta. Visitar os órfãos, as viúvas, os necessitados em suas tribulações e guardar-vos do quê?
guardai-vos da corrupção do mundo. Aí volta aquele versículo que diz: não ameis o mundo e nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, quando você se introduz no meio dessas coisas do mundo, da politicagem, dessas coisas que elas só pregam ao contrário daquilo que ensina a Escritura. Eu sempre tenho falado que enquanto que Deus fala que Jesus vai voltar, é uma promessa que Ele fez para nós, para aqueles que creem na mensagem, que na Escritura, e Ele vai voltar. E então Ele já até nos antecipa, nos avisando para nós trabalharmos, em juntar tesouro nos céus, não na terra. E nós vivemos ter uma vida digna, respeitosa, mediante as Escrituras, obedecendo que as leis justas do Senhor, obedecendo a palavra do Pai, intermédio dos ensinos de Cristo Jesus e dos apóstolos, dos 12 que Ele deixou aqui para assim fazer a parte das Escrituras, o que nós temos hoje. Mas na realidade, como eu disse, nós vivemos num tempo de apostasia, no tempo de um povo, de uma igreja corrompida, porque cada um cria um CNPJ, abre uma igreja, cria um estatuto e daí diz: eu sou o representante legal de Deus. E na verdade não é assim que funciona. Quando nós passamos a obedecer ao Senhor, nós somos escravos, servos do Senhor, em levar a mensagem que Ele manda, não que nós devemos criar e fazer, dizer: não, esta é a certa, é deste modo, e assim será, e aqui só congrega do jeito que está no meu estatuto. Por isso que você vê a diversidade de igrejas, que elas são relatadas no Apocalipse 7 cartas, que elas andam tudo errado. Só existe uma verdadeira, aquela que adora a Deus verdadeiramente. Os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Não estarão debaixo de tutela de homens segundo as suas doutrinas humanas, mas segundo a doutrina do Pai. Por isso que o apóstolo Paulo adverte e fala: se alguém vos trazer outro mandamento, outro ensino, fora das Escrituras, fora dos ensinos, dos decretos e mandamentos vindo do Pai Deus Criador, intermédio da boca de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, não aceite. Não se deixe enganar, porque falsos mestres, falsos pastores, enganadores, introduzirão no meio de vós como lobos devoradores. E é o que tem acontecido. Então, às vezes, essa igreja moderna, essa igreja maçonizada, maçônica, que aí está, elas têm introduzido maçons, feiticeiros, enganadores, apologetas, teólogos, tudo satanista no meio da igreja. E eles com isso trazem o engano. Eles criam suas regras, suas leis, suas doutrinas, e dizem: não, mas é por aqui. Por isso que você vê a diversidade de seitas e de igrejas. Um diz: eu sou de Paulo, outro diz: não, eu sou de Apolo, outro diz: não, eu sou de Cefas. Está escrito isso. O apóstolo Paulo ali, os apóstolos advertem: foi por acaso Paulo que morreu por vós? Foi Cefas? Foi Apolo que morreu por vós? Não foi Cristo? Então, quem que é o caminho? Quem que é a vida? É Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, irmão, não se deixe enganar com placa e com religião, achando que se você for um religioso, então você vai ter mais êxito. Religioso no sentido humano. Eu estou na igreja, eu vou para a igreja, eu estou todo tempo lá fazendo a obra, eu estou lá cantando, eu estou pregando, mas você não vive os mandamentos. Veja bem que a pregação de Jesus Cristo para aquele jovem mancebo, ele guardava todos os mandamentos, sabe, do jovem mancebo. Mas segundo a Escritura, a Jesus falou dele: falta uma coisa. Ele era muito rico. Venda tudo que tens e segue-me. A palavra diz que aquele jovem ficou triste porque ele amava o mundo, ele amava as suas coisas do mundo. Ele ficou triste e se retirou-se. Foi salvo? Dá-se a entender que não. Porque a palavra diz muito bem claro que é com dificuldade que as pessoas aceitam o convite de Jesus, porque elas amam as coisas deste mundo, amam o presente século. E Jesus ainda cita e diz bem assim: é muito mais fácil passar um camelo é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí aquele povo, naquele momento, até cogitaram e falaram: então, mas quem pode se salvar? Se é mais fácil, então? Jesus disse: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então aquilo que você acha impossível em você fazer, em obedecer o Evangelho, parece ser tão difícil em viver,
para você pode ser impossível, mas se você entregar teu caminho na mão do Senhor, Ele vai fazer as coisas acontecer. Ele vai te dar força, Ele vai te capacitar. Jesus vai sempre te perdoar quando você clamar nas suas orações, vai lavar você com o seu sangue precioso. Jesus vai sempre lavar você com o sangue precioso que foi derramado na cruz, dos seus pecados, das suas falhas, e você vai ter êxito e vitórias. Por mais que você venha a sofrer todas as afrontas desse mundo, você é um vencedor em Cristo Jesus. Até mesmo que ainda nós viemos morrer, meu querido e amado irmão, em qualquer adversidade dessa vida, enfermidade, em qualquer coisa que venha acontecer, se nós somos filhos de Deus, nós estamos com a nossa salvação garantida em Cristo Jesus pela fé e na obediência do Evangelho. Agora, será que você somos realmente religiosos? Religiosos espirituais. Não devemos ser religiosos carnais, devemos ser religiosos espirituais. Porque religião quer dizer religação. Religião quer dizer religar. Religar com o quê? Com as coisas do mundo, com a política, com a igreja, com a placa, com o CNPJ, com o pastor, seguidores de homens. A própria palavra diz que os apóstolos disseram os apóstolos, nós não somos seguidores de homens. Importa obedecer a Deus e não aos homens. É claro que os homens são aqueles que trazem a luz de Deus, que é a palavra, para que venha mostrar a verdade entre trevas e luz, entre escuridão e trevas. Esta é a realidade. Então, você, meu irmão, tome posse da sua vitória em Cristo Jesus, dentro da verdade. Cumpra os mandamentos que aqui está em Tiago 1,27. O que você possa fazer, começando pela sua casa. Talvez você fale, não, mas eu não posso visitar, eu não posso ir para o hospital, eu não posso lá visitar pessoas, porque eu tenho muitos afazeres. Bom, o teu ministério começa na sua casa. O ministerial começa dentro do seu lar. Se você tem irmãos, com seus irmãos. Se você é um pai de família, você tem esposa, talvez tenha filhos, e assim vai, na sequência do dia a dia das pessoas que estão em volta de quem você é, o que você faz, e os seus, como se diz, as suas coisas que você tem recebido de Deus, quem você é, o que você faz. Então, na verdade, o ministério, a religião, o ministério de um homem, de um patriarca, a religião de um patriarca, de um pai de família, de um convertido, de um servo de Deus, de um filho de Deus, começa na sua casa. Tanto que as escrituras dizem assim, que aquele que não cuida da sua casa, olha só, é pior que o que não é do mundo. Aquele que não cuida da sua casa, como pode cuidar da casa de Deus? Então, na verdade, meu irmão, o teu ministério, a tua religação, o religar com Deus, não com placa, não com pastor, não ser seguidor de homens, começa assim. Na verdade, em Cristo, conhecendo a Cristo, conhecendo as Escrituras, buscando nas Escrituras, orando a Deus, buscando a Deus, e Ele vai te mostrar o caminho, como segui-lo e como obedecê-lo. E Deus vai preparar tudo para você. Se você crer nele e obedecer, com certeza Deus vai abrir caminhos, levando as condições para que você venha aceitar o convite do Senhor Jesus, entregar a sua vida a Ele. E Deus vai preparar aquele que vai trazer o batismo para você, que vai te convidar a cear, enfim, tudo, nada está despreparado. Pode Deus nos preparar uma mesa no deserto? Pode, está escrito. Pode sim, Deus pode preparar uma mesa para nós no deserto. Fez isso com Israel. Quando Israel saiu e passou os 40 anos no deserto, Deus pode preparar-se uma mesa no deserto. Talvez nós olhemos assim, mas poxa, como que eu vou servir a Deus nesse mundo corrompido de falso profeta, de falsos, de Balaões, de Corés, enfim, dos Caíns que aí estão, dos obreiros fraudulentos? Não, mas sempre vai ter o homem de Deus, a mulher de Deus, o filho de Deus, e Deus vai preparar um encontro para você com essas pessoas. Essas pessoas vão levar você ao batismo, vão levar você ao ensino verdadeiro. Talvez não sejam pessoas teólogas, estudadas, que estudaram a Bíblia 50 vezes, leram a Bíblia 1000 vezes, mas não tem conhecimento da verdade. Aprende, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Nunca chegam a conhecer Jesus, porque Ele é privado, não é revelado para eles. E você, que é um simples, talvez tenha o ensino médio, talvez nem tenha o ensino médio. E você vai e ouve a palavra de Deus, e Deus fala com você, e você se alegra, e você chora, e você fala com Deus. Você vai para o seu trabalho, você está na sua casa, onde você estiver, você está ali crendo, você crê, você sente a presença de Deus, você vê a glória de Deus em tudo que Ele construiu.
na natureza, enfim, em você, nos seus filhos, no seu familiar. É maravilhoso. Então, isso é um tempo particular com Deus. E você vai ver que coisas vão acontecer na sua vida que você vai falar, poxa, isso é coisa do sobrenatural. E você sabe que foi Ele que fez, porque somente Ele pode fazer, entendeu? Então você vai ter esse particular, então você vai estar religado com Deus. Mas se você viver, a verdadeira religião não é estar dentro de uma igreja, seguindo lá o pastor famoso, a igreja grande que tem milhares de membros. Não é isso. Ser religioso, ser religado com Deus não é isso. Ser religado é Tiago 1:27, é ser cristão verdadeiro, é ser como bom samaritano, ok? E assim mesmo, com todos esses dados que aqui nós vemos e aprendemos do Senhor, não traz salvação para mim e para você, só nos traz religação, só nos traz a comunhão com o Pai em nome de Jesus. E aí, na obediência e no servir e no ser fiel até a morte, aí sim, ser fiel até a morte, dai-te a coroa da vida. É assim que diz. Então, se você for fiel, se você obedecer, nessa religação que você fez, em obedecer, em Tiago 1, sendo religioso, sendo religado de verdade com Deus em espírito, então você, na obediência de todos os ensinos e vivendo o cristianismo, vivendo ser cristão verdadeiro, deixando o pecado, da imundície e de amar o mundo e as coisas deste mundo, então aí sim você será salvo para a glória de Deus Pai, será coluna forte para toda a eternidade. Amém, irmão? Não seja religioso humano, carregador de placas, adorador de pastores, de homens. Não seja seguidor de homens, como diz os apóstolos. Nós não somos seguidores de homens. Importa agradar a Deus e não doutrina de homens. Ok? Então, se você faz isso, se você vive isso e você ama os seus irmãos, não definindo uma placa de igreja, um CNPJ, querendo ser melhor ou igual ou vice-versa, então você realmente é um filho de Deus na obediência do Evangelho, ok? Saia da Matrix, meu irmão. Saia da Babilônia, diz a palavra. Saia do meio dela, povo meu, e não seja participante de seus pecados, para que não se incorra nas pragas deste livro, o qual é condenação eterna e juízo de Deus sobre a sua vida. Amém? A paz e graça, a paz do Senhor a todos, meus queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Amém? Paz e graça, a paz do Senhor a todos, em o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Deus Pai, em nome do Senhor Jesus e pela consolação do Espírito Santo a todos. Amém? E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.